Agora vamos falar da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que elegeu por 6 votos a 5 hoje o senador Fabiano Contarato para presidir a comissão. E quem está acompanhando tudo desde cedo é o Lucas Martins, direto da capital federal, que vai contar para a gente o que rolou hoje na comissão. Oi, Lucas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, a todos que nos acompanham em tempo real. Olha só, muitas movimentações aqui no Senado Federal hoje, porque tem votação e também instalação de CPI. Como você bem disse, né, Márcia? A comissão, conforme o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, prometeu, foi instalada hoje. E, de acordo aí com o clima da CPI, foi definido o presidente, o vice e também o relator. Pela manhã, foi uma manhã de articulação entre os parlamentares para definir aí essas peças que são fundamentais para os depoimentos que vão acontecer a partir de agora, e ficou definido Fabiano Contarato para a presidência, ele que é ex-delegado da Polícia Civil, Hamilton Mourão, vice-presidente, e a relatoria ficou com Alessandro Vieira, ele que também é autor do requerimento que foi apresentado a Davi Alcolumbre para a instalação dessa CPI. Ao todo serão 11 titulares, 7 suplentes, todos eles senadores, né? Isso porque a gente está falando de uma CPI que vai acontecer apenas aqui no Senado Federal, com um prazo de 120 dias na condução dessas investigações. Depois dessas articulações que aconteceu entre os parlamentares, agora Alessandro Vieira deve apresentar o plano de trabalho, já está apresentando aqui na comissão, também faz parte das articulações aí entre os parlamentares para definir como que vai ser o direcionamento dessa comissão. Alessandro Vieira já, inclusive, apresentou algumas sugestões de nomes para serem ouvidos aqui na CPI, que são Ricardo Lewandowski, José Múcio, Andrei Rodrigues, Fernando Correia, governadores e secretários de segurança pública, para dizerem aí sobre como que é a atuação da segurança pública em todo o país em relação à atuação de facções criminosas em todo o país. A gente acompanha daqui, Márcia, isso porque enquanto eu estava posicionado para entrar com você, o Davi Alcolumbre, a gente que está aqui no Salão Azul, próximo à presidência do Senado Federal, enquanto eu estava posicionado para entrar com você ao vivo, Davi Alcolumbre acabou de sair de uma reunião com Alexandre de Moraes. E ele se limitou a dizer para a imprensa a seguinte frase: com certeza a reunião foi sobre segurança. Então são muitas articulações que estão acontecendo aqui devido a toda essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos dias. Muitas movimentações por aqui, a gente segue acompanhando tudo para trazer as atualizações para a nossa audiência em tempo real. Volto com você, Márcia. Obrigada, Lucas Martins, pelas informações. Lembrando que Alexandre de Moraes esteve ontem no Rio de Janeiro, passou o dia em reuniões por lá, visitou também a sede da polícia, o comando ali, junto com Cláudio Castro, o governador do Rio. Então ele deve ter levado essas informações sobre as facções, as milícias do Rio, agora para Davi Alcolumbre, que já instalou essa CPI do crime organizado. Vamos chamar os nossos comentaristas novamente, começando agora pela Priscila Silveira. Priscila, professora, a gente vê que realmente falta uma investigação mais concreta. Só que me parece sempre que quando se instala uma CPI nesse país, há uma demora, é mais um palanque, é mais gogó do que efetivamente informação usada para mudar uma legislação, para prender mais pessoas. Qual a sua impressão também? A impressão é essa mesmo, Márcia. A gente sabe que as comissões parlamentares de inquérito, elas têm atos investigativos, mas, na verdade, poderiam ali complementar ou trazer outras informações que já estão sendo eventualmente investigadas por outros poderes, ou pelo menos pela polícia, mas a gente observa que a maioria das comissões que são instaladas ou instauradas, elas acontecem dentro de um cenário de um populismo, não é? Digo isso porque a gente teve agora essa atuação da polícia recentemente no Rio de Janeiro e, em razão disso, já visando eventualmente alguma coisa ligada às eleições propriamente ditas, eles instauram mais uma vez, lembrando que a grande finalidade seria observar ou achar pessoas que estejam ligadas ao crime organizado, o limite territorial dessas organizações criminosas, se tem pessoas infiltradas dentro do poder público. A gente sabe que a finalidade, ela é boa, mas a gente observa que ela não se atinge.
Quantas vezes a gente observa que as comissões tiveram efetivamente atos investigativos que propuseram ou trouxeram informações efetivas no desdobramento delas? Eu particularmente acho que ela é boa se ela fosse realmente atingir a finalidade que é para ser. Mas a gente observa que todas elas que são instauradas, elas não chegam ao fim. A gente observa coisas que são ali colocadas dentro de um espetáculo, não é? Pessoas sendo presas, pessoas com questões que não agregam e não trazem mais informações que a gente precisa, principalmente nessa pauta da segurança pública. Ela é necessária, mas como você disse, a gente não tem ali a grande junção dessa finalidade. Agora, Diego Tavares, eu vou citar, por exemplo, a CPMI do INSS, que está rolando há um tempão. Parece que a única pessoa prejudicada até agora foi o tal do Careca. E aí a gente não vê efetivamente um avanço na investigação a partir da CPMI. Nesse caso, de que forma essa CPMI pode ajudar na investigação, por exemplo, de ações mais efetivas do crime organizado lá no Rio de Janeiro? Já que Alexandre de Moraes se reuniu com Davi Alcolumbre, ouviu também o governador Cláudio Castro, porque de repente se uma ação efetiva for feita, pode ajudar, é claro, também na segurança pública do Rio, né? Essa é a ideia da CPI, Márcia, inclusive é o que consta do regimento interno da casa, a possibilidade de que, utilizando os poderes investigativos que o parlamento dispõe, seja municiado o Ministério Público para que o Ministério Público cumpra seu papel de acusar as pessoas que sejam pela CPI incriminadas. Agora, de fato, conforme disse aqui a Priscila, não é o que nós observamos. E respondendo aqui o questionamento dela, a última vez que uma CPI deu resultados concretos foi a CPI dos Correios, há quase 20 anos, que desagou no caso do Mensalão. De lá para cá, nenhuma CPI teve qualquer resultado prático. E essa CPI do crime organizado, ela caminha para ser mais um expediente desses realmente um grande show, um grande circo de holofotes para que deputados, para que senadores, aí no caso, façam os seus recortes para a rede social e finjam que estão trabalhando. Eu quero ver se esses senadores terão coragem, Márcia, de colocar como investigados ou de chamar como testemunhas dessa CPI, não os governadores, ministros, enfim, todas as autoridades públicas. Eu quero ver se eles vão colocar os grandes chefes de facção criminosa, se terão coragem de colocar no banco do parlamento para falar às pessoas, para dar sob os holofotes da mídia, dar a sua opinião sobre os fatos desses grandes narcotraficantes, narcoterroristas que operam de dentro dos presídios brasileiros todo o esquema de narcotráfico no país. Aí sim a gente pode ter esperança de que essa CPI renda alguma coisa. Do contrário, é só mais um pouquinho de pão e circo visando as eleições do ano que vem. Sabemos que essas lideranças não estão na favela, estão bem longe, inclusive, das comunidades. Obrigada, Diego Tavares e Priscila Silveira. Já já a gente volta com mais análise.